Bem-vindos. Vamos então dar início à primeira sessão deste Congresso. Traçar as grandes tendências numa perspectiva económica, social e política é o objetivo desta sessão. Temos connosco três personalidades de relevo do panorama nacional para traçar um enquadramento global e perspectivo do Portugal que somos hoje, no cenário de uma Europa em dificuldades e num contexto internacional de grande complexidade. Passo de imediato a palavra a João César das Neves, que nos irá dar a sua perspectiva económica sobre as grandes tendências. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Pediram-me para falar sobre as grandes tendências em pouco tempo, portanto vão ser um bocado mais pequenas do que deviam ser. E começo por dizer que num país do nosso tamanho pequenas tendências não temos, só temos pequenas. Portanto, dessas não vou falar. E sobretudo porque na situação económica atual estamos num campeonato de disparate, cada um a tentar defender o seu e tentar safar-se dos cortes. E, portanto, neste momento andar a tentar determinar tendências em Portugal, de facto, não faz muito sentido. Portanto, grandes tendências em Portugal não há. Falaria das grandes tendências da economia geral e, em particular, da economia europeia, e depois, por tabela, levamos também nós aqui em Portugal. A primeira coisa mais notável que é preciso dizer é que estamos a viver o período mais espantoso da história do planeta. Mais pessoas foram arrancadas à pobreza nos últimos anos, nos últimos 2, 3, 5, 10 anos, do que nos séculos anteriores. Nos últimos 25 anos foram arrancadas 1.700 milhões de pessoas à pobreza, quer dizer, saíram da pobreza ou já não nasceram na pobreza. Nos últimos 10 anos, 670 milhões de pessoas, num mundo que tem cerca de 7 mil, um décimo da população foi arrancada à pobreza nos últimos 10 anos. A pobreza não significa a nossa pobreza, estamos a falar da pobreza do Banco Mundial, que é $1,25 por dia. Não temos ninguém a viver com esses níveis em Portugal hoje, mas é a pobreza que conta no planeta. Se olharmos para os últimos 10 anos, de 2000 a 2010, a taxa de crescimento do mundo foi a melhor desde 1980, nas últimas 3 décadas, mas se olharmos para os países pobres, para os países subdesenvolvidos, então foi a melhor de sempre da história. Portanto, os países pobres cresceram nos últimos 10 anos 6,3% ao ano e meio, que é muito mais do que qualquer outra época da história tenha acontecido. Talvez mais significativo do que isto, segundo o Banco Mundial, em 2007, pela primeira vez na história do planeta, metade da população do mundo é classe média. E isto quer dizer um mundo diferente. Claro que classe média, mais uma vez, não é o que nós chamamos classe média. A classe média é entre 2 e 13 dólares por dia, o que quer dizer que toda esta gente da classe média está abaixo do nosso salário mínimo. Portugal é um país rico e, portanto, não se nos aplicam as regras gerais. Mas são pessoas que já subiram acima do nível de pobreza e metade da população mundial está nessa situação. O que significa metade da população mundial está mais preocupada em ver se consegue comprar uma torradeira ou um frigorífico, está preocupado com a educação dos filhos. Isso tem vários impactos. Por exemplo, as guerras são feitas pelos muito ricos e pelos muito pobres. O meio, a classe média, não gosta das guerras. Isto poderá eventualmente alterar a situação mundial. Portanto, este é o facto de longe mais significativo. E se por acaso não tinham consciência deste facto, têm que rever as vossas fontes de comunicação. Estamos num congresso de comunicações, porque de facto provavelmente estão a ter comunicações de outros interesses menos significativos do que este. Porquê é que isto está a acontecer? Eu acho que o problema interessante não é porque é que o mundo está a correr tão mal, o problema interessante é perceber porque é que está a correr tão bem. Está a correr não só muito melhor do que uma vez correu, mas está a correr muito melhor do que a gente uma vez esperava. E a questão é porquê? Bem, uma coisa deste tamanho são muitas causas, mas eu diria 4. E algumas já antigas, outras mais recentes, mas que são as principais, na minha opinião, para gerar esta situação. O primeiro é, evidentemente, o descongelamento político. Começou na China em 78, quando Deng Xiaoping que se tornou presidente do Comitê Nacional do Partido, depois Mikhail Gorbachev, depois Narasimha Rao na China, na Índia, e depois a demolição do Muro de Berlim, que é o último símbolo deste processo, que cria um descongelamento do mundo. O mundo finalmente conheceu-se a si próprio e isso permitiu, sobretudo, aos países grandes, China e Índia, e não só, toda a grande parte da Ásia, boa parte da América Latina, tornarem-se emergentes, ou seja, ligarem-se com o resto do mundo. Este processo, que é político, mas tem enormes consequências económicas, precisamente por abrir o comércio e por abrir as relações, o investimento, etc., é espantosamente poderoso. Segundo, é a globalização dos capitais.
meados da década de 80, em parte por razões políticas que já referi, criam-se novos produtos financeiros e, sobretudo, entram novos mercados nas relações financeiras, e isso teve um impacto espantoso de descida do custo de acesso ao capital, em particular nas zonas mais pobres. Um tipo que tivesse uma boa ideia em Nova Iorque conseguia capital para fazer essa boa ideia. Em Lisboa não conseguia, quanto mais em La Paz ou em Nairobi. Hoje, até em Nairobi e La Paz, se consegue capital. Estes dois primeiros fenómenos são político-institucionais, são um bocadinho mais subjetivos, e as pessoas ligam um pouco a eles porque gostam mais das coisas tecnológicas. E também vou falar dessas, são as duas seguintes. A terceira tendência que eu falava era aquela que estavam à espera que eu dissesse ao princípio, né? As tendências nas comunicações. De facto, as tecnologias da comunicação foram espantosas, desde que em 89 começou a web, e depois, enfim, uma subida sucessiva de 1001 alfabetos nesta sala, não preciso de explicar o que é que se quer dizer, e isso permitiu uma transformação produtiva espantosa. Mais uma vez, se deu aquilo que tinha acontecido em todas as transformações produtivas desde a máquina a vapor, criou-se uma nova economia, deu-se uma euforia que depois rebentou e as coisas voltaram ao normal. As pessoas acharam que era extraordinário, que havia agora novas regras, que ia ser tudo diferente e, afinal, ia ser igual, com umas coisinhas diferentes. O grande salto foi o telégrafo, que nos permitiu falar facilmente à distância. Que a gente agora possa mandar bonecos também é giro, mas enfim, é secundário. E a última tendência tecnológica que eu gostava de falar, a quarta, é o gás de xisto. A descoberta muito recente das possibilidades, tem menos de 10 anos, de acesso finalmente a uma fonte de informação que ameaça transformar todo o mundo da energia. E, curiosamente, como veem, nas últimas décadas tivemos um avanço em cada uma das áreas importantes, na política, nas finanças, nas comunicações e na energia, que são as 4 coisas que fizeram desenvolver o mundo. Talvez por isso estamos a viver o período de maior desenvolvimento da história do planeta. Devem ter ouvido dizer que não há almoços grátis e, portanto, estes benefícios espantosos têm os respectivos custos. E é nesses que toda a gente está a olhar. Portanto, eu agora vou falar das coisas que toda a gente anda a dizer, esquecendo-se da primeira parte, esquecendo-se do almoço. Só falam na conta e ninguém fala no almoço. Enfim, esses custos são enormes, desde a complexidade da geopolítica e da diplomacia, agora que temos um mundo sem os blocos bem definidos do pós-guerra, até aos riscos ambientais da fratura do xisto, passando pelo envelhecimento da população, que muita gente assusta imenso. Parece que as pessoas andam a nascer mais velhas ou a envelhecer mais depressa, continuam a nascer com a mesma idade que sempre nasceram e a envelhecer à mesma velocidade. É um extraordinário resultado deste avanço. É um dos casos mais espantosos, que é a melhor coisa que nos aconteceu, que é vamos todos viver muito mais tempo que os nossos pais. É um drama horrível, porque cria uma crise financeira e cria o envelhecimento da população e é o drama. Mas isso é o circo que não vale a pena falar. Iria falar sobre 2 fatores, para não gastar o meu tempo todo. Primeiro, a crise financeira. A globalização de capitais, que é um dos maiores motores de desenvolvimento dos últimos tempos, tem consequências laterais negativas e às vezes muito negativas. Tem a ver com o potencial do processo, quer dizer, as finanças são muito poderosas e por isso são muito perigosas. Costumo comparar aos meus alunos com o dinamite, que é uma coisa muito poderosa, mas por acaso rebentar no rego errado mata muita gente. E desde que começou a globalização dos capitais, as crises não foram maiores, mas foram mais frequentes do que as antigas, quer dizer, tivemos mais concentradas, desde o junk bonds do Michael Mickle, logo em 1990, 95, depois a falência do Baring Brothers, depois a derrocada das ações da internet no princípio do milénio, depois a falência da Enron, agora a grande crise global. Se isto para falar em termos empresariais, se eu falar em termos de derrocadas de países, temos a crise do México em 95, depois a crise do Extremo Oriente em 97, depois temos a crise da Argentina, mais uma ou duas, porque a Argentina já tem várias na coleção, já tenho que numerar a crise da Argentina desde que comecei a carreira, e depois esta de Lehman Brothers, que junta várias anteriores. É preciso dizer que a causa é esta. Por outro lado, esta crise, penso que mostrou a enorme capacidade que nós temos para resolver crises. Quer dizer, isto não só mostrou o potencial de explosão, mas também a forma rápida com que se interveio. A história ainda não acabou, a crise já passou, mas ainda há maleitas que ficaram, mas isso também mostrou a enorme capacidade que, em particular, os bancos centrais tiveram para lidar com esta nova doença, o que não a elimina. Não quer dizer que uma coisa é tratar a doença, outra coisa é eliminar a doença. Portanto, a doença está lá e houve um grande sofrimento, mas não teve qualquer comparação com aquilo que as pessoas, razoavelmente, em 2008, disseram que podia acontecer e que não aconteceu. Este choque foi muito superior ao choque da Grande Depressão,
muito superior em várias das dimensões ao choque da Grande Depressão, e o resultado foi muito menos do que a Grande Depressão. Costumo dar sempre este exemplo, que vou aproveitar da vossa paciência. Na Grande Depressão, o país desenvolvido que caiu menos foi o Japão, caiu 7%. Os Estados Unidos caíram 28%, o Chile caiu 32%. O Japão caiu 7%, foi o que caiu menos. Nesta crise, o país que caiu mais foi o Japão, caiu 5%. Quer dizer, o país que caiu mais nesta crise caiu menos do que caiu menos na outra crise, e por acaso foi o mesmo país, o Japão. Isto mostra a diferença radical entre as duas crises, e como eu disse, a diferença não vem do choque. O choque é muito maior desta vez do que foi nos anos 30. Vem do tratamento que nós felizmente aprendemos do que foi feito erradamente nos anos 30. Mas talvez este primeiro efeito é passageiro. Estão crises há muitas, vai haver muitas mais. Estou a contar por mais 2 ou 3 na minha carreira, se desde Nosso Senhor me der tempo. Portanto, não é grave. As crises passam. O problema talvez mais grave é que nós estamos a ter, com esta conjunção dos vários aspectos que eu falei anteriormente, uma transformação económica de fundo, que faz com que a nossa geração esteja provavelmente a viver uma coisa parecida com aquela do tempo do Marx. Enfim, a ideia, por acaso não é minha, é de um senhor chamado Reinhard Marx, que é o cardeal de Munique, que escreveu um livro chamado Das Kapital há poucos anos, em 2008, e nesse livro escreveu uma carta ao seu homónimo, Karl Marx, para lhe dizer isto mesmo, e é verdade, enfim, embora o senhor seja cardeal e de facto não seja especialista em finanças, mostra isto. Quer dizer, o que aconteceu foi que toda esta combinação tecnológica, em particular as comunicações, a abertura da globalização, gerou o eliminar do meio da distribuição de rendimentos. Explica-se em 2 minutos, e penso que é uma coisa conhecida, não é grande novidade. No tempo dos nossos pais, uma pessoa com o curso dos liceus arranjava um emprego razoável, como contabilista, calculador, telefonista, secretário. Hoje os computadores destruíram isso tudo. E o que não destruíram fugiu para a Índia, fugiu para a China, fugiu para o outro lado. Isto nos trabalhos intelectuais, nos trabalhos físicos, as máquinas, os robôs, estão a substituir uma enorme quantidade de trabalho. O fundo da escala e o topo da escala estão bem, mas o meio desapareceu. O fundo da escala está, por sua vez, também a ter os salários baixos, porque o Extremo Oriente, a China e a Índia, estão a puxar os salários para baixo, estão a entrar muita gente com salários muito altos para eles, mas muito baixos para nós, e estão a puxar os salários em baixo, e, pelo contrário, o talento está a prémio, seja o talento artístico ou financeiro, seja o talento informático ou empresarial, está a prémio, e os salários do topo estão a subir imenso. Isto criou um esgaçar da distribuição de rendimentos. Portanto, podemos dizer o desaparecimento dos trabalhos rotineiros, substituídos por computadores no trabalho intelectual ou por máquinas no trabalho braçal, e portanto, desaparece o meio da escala e o estender dos lados, cria uma crise social de primeira grandeza. Há mesmo quem diga, o Sr. Raghuram Rajan, que é um grande especialista em finanças de Chicago, que publicou um livro a dizer isto, que a crise financeira é causada por isto. Porque perante este choque de distribuição de rendimentos, há 2 maneiras de reagir. Nos Estados Unidos deu-se subsídio para as pessoas comprarem casa e arrebentou a crise do subprime. Na Europa deu-se subsídios com o Estado diretamente às pessoas. Portanto, no primeiro caso foram benefícios para comprar casa, no segundo caso foram subsídios que arrebentaram com os orçamentos de Estado e criaram a crise financeira dos orçamentos. Portanto, de um lado e do outro, podemos ver, enfim, penso que esta relação é verdadeira, embora talvez um bocadinho exagerada, não foi só isso, mas esse facto está lá. Reparem que isto é um choque que tem 20 anos e vai ter mais 20. Portanto, não estamos a falar agora da crise financeira, que são 5. Estamos a falar de uma coisa, de uma grande tendência. E vamos viver com isto. Tal como no tempo meados do século XIX, na altura em que o Marx reagiu, a questão era a mesma. Portanto, houve um choque tecnológico, uma transformação que esgaçou a distribuição de rendimentos. Isto cria problemas políticos e sociais que os meus 2 ilustres sucessores vão tratar. E a causa não é porque somos piores ou melhores que as gerações anteriores, não é porque seja mais exploração ou menos exploração, não é porque os bancos estejam mais ou menos poder, tem a ver com esta transformação da sociedade. É decisivo ver como é que vamos sair desta. Ou seja, era muito importante que, tal como nós na crise financeira aprendemos com os erros dos anos 30, nesta crise magna, crise económica de 40, 50 anos, a gente aprenda com os erros do século XIX. Porque se não aprendermos, como sabem, gera-se todo aquele horror que, do Gulag ao Holocausto, gerou os extremismos causados
por este desgaçar da distribuição de rendimento. Quando a distribuição de rendimento é afastada, por razões tecnológicas, os extremismos vêm ao de cima, estão a vê-los, não é novidade, e isso pode estragar tudo. Termino como comecei, pelo menos temos mais gente a sair da pobreza, e pode ser que a experiência antiga dos erros do século XIX e do princípio do século XX, e pode ser que o facto de metade da classe média, da população mundial ser classe média e não querer mais confusões, acalme, mas as tendências são estas. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, a perspectiva social. Peço a vossa atenção para Pedro Magalhães. Muito bom dia. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui, em particular ao professor Roberto Carneiro, e aproveito já para fazer um pedido de desculpas ao próprio professor Roberto Carneiro. Quando ele me convidou-me naturalmente para vir aqui falar do que eu interpretaria como sendo as grandes tendências na minha área de investigação, que são as atitudes e os comportamentos políticos, e deixou-me uma pequena nota, que foi a de dizer, se lhe for possível, claro que sem violentar os dados, sem manipular os dados, mas se lhe for possível, tente deixar uma pequena nota de otimismo. E eu queria apresentar o pedido de desculpas dizendo que juro que tentei, mas de facto não foi muito fácil. Apesar disso, eu vou tentar no final pegar em dados, em informações que parecem de facto muito negativos e tentar dar essa nota de otimismo. Eu tinha uma pequena apresentação, algumas grandes tendências sobre os cidadãos e a política, e basicamente vou falar de duas coisas, usando alguns dados que muitas vezes passam um pouco ao lado da nossa comunicação social. Muitas vezes, e hoje em dia mais do que nunca, nós estamos mergulhados em dados de natureza económica, que às vezes são sujeitos a interpretações um bocadinho selvagens, sempre naturalmente contraditórias, mas há outro tipo de dados que têm a ver com o estado da opinião pública e que vão muito para além das conhecidas sondagens eleitorais e que são um pouco subestimados e pouco tratados e entram um pouco no debate público. Eu sinto como minha missão, um bocadinho em terceira também, porque é nesta área que eu trabalho, trazê-las, expô-las um pouco mais. Portanto, são dados, em particular, sobre percepções e avaliações do sistema político em Portugal, de que queria falar, grandes tendências ao longo das últimas 2 décadas, e de envolvimento e comportamento político sem aquela gralha. Portanto, que confiança e que tendências na confiança nas instituições nós encontramos em Portugal? Que avaliação é que os portugueses têm feito ao longo do tempo sobre o funcionamento do regime democrático? O que é que eles acham que devia ser a democracia e como é que eles acham que a democracia, o que é que eles acham que a democracia portuguesa realmente é? E que papel para a Europa? A primeira coisa que eu queria dizer, e quase que me apetece pedir de novo desculpa ao professor Roberto Carneiro, é que estamos no ponto mais baixo da nossa história política recente, do ponto de vista da relação que os cidadãos têm com o sistema político e com a percepção que fazem do funcionamento do sistema político. Estamos no ponto mais baixo da nossa história enquanto democracia consolidada. É evidente que estes dados só começam a ficar disponíveis em meados dos anos 80. Nós tivemos nos anos 70, digamos, um processo de transição política sobre o qual sabemos muito pouco, sobre quais seriam as percepções e atitudes dos cidadãos, mas pelo menos desde meados dos anos 80 sabemos alguma coisa. Este gráfico, já agora faço um pouco de publicidade, vem de um site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um projeto em que eu colaborei, chamado Portal da Opinião Pública, www.pop.pt, onde se coligem uma série destes dados em tendências, e a primeira que aqui vemos é confiança no governo. A percentagem dos portugueses que tende a confiar no governo. Estamos na altura do último Eurobarómetro, que é daqui que vêm estes dados, o Eurobarómetro da primavera de 2013, no ponto mais baixo desde que existem dados sobre esta matéria. A mesma coisa em relação à confiança no Parlamento. As séries, aliás, são muito parecidas. E aqui, satisfação com a democracia. Até que ponto é que os portugueses estão satisfeitos com a maneira como funciona a democracia? Esta série começa em 85, foi este o momento a partir do qual o Eurobarómetro começou a ser aplicado sistematicamente em Portugal. Coloca sempre esta pergunta. Temos uma série que é relativamente longa e vemos também aqui que Portugal, desde que existem dados disponíveis, está no ponto, os seus cidadãos estão no ponto de maior insatisfação de sempre
com a maneira como funciona o regime. Há uma explicação que é muitas vezes avançada para isto e que eu não vou excluir. Acho que é uma explicação importante. Naturalmente, se estamos perante uma das crises económicas mais profundas da nossa história política e económica recente, é também natural que estejamos perante um dos momentos de maior insatisfação. Mas eu queria mostrar-vos um gráfico que ajuda a matizar um bocadinho essa interpretação mais instrumental das atitudes dos cidadãos. O Banco Mundial calcula desde 96 uma série de índices sobre qualidade da governação. Governação aqui num sentido lato, inclui o desempenho dos tribunais, a qualidade da legislação, a percepção de corrupção, a captura do Estado por interesses particularistas. Este índice é apresentado todos os anos, o último valor é de 2012. Eu queria mostrar-vos as duas séries. A série do índice de governação, da qualidade de governação do Banco Mundial, a vermelho, e a série da satisfação com a democracia, a azul. A série da governação explica 50% da variância na série da satisfação com a democracia. Portanto, não é apenas, era a primeira coisa que queria dizer, não é apenas, certamente que isso será uma componente importante, mas não é apenas o mau desempenho económico, em particular da chamada década perdida, do caso português, que explica este declínio da satisfação. Há aqui algo mais profundo, que é um declínio na qualidade das instituições e no desempenho das instituições de governação, que parece estar por trás disto. E deixem-me dar-vos um elemento adicional. Este gráfico resulta de dados que foram conhecidos há uma semana e meia, portanto é quase uma estreia absoluta. São dados que vêm de uma coisa que se chama Inquérito Social Europeu. É assim o gold standard na Europa da medição de atitudes e valores sociais e políticos. É um bocadinho o homólogo do General Social Survey americano. E o Inquérito Social Europeu tinha, nesta última edição, inquéritos que foram aplicados em 24 países europeus, estão a ser aplicados em mais 10 sobre estes temas, tinham um módulo sobre significado e avaliação da democracia. Basicamente perguntava-se às pessoas, primeiro, que importância é que dá a cada um dos seguintes elementos para que se possa dizer que um regime seja genuinamente democrático. E depois perguntava-se como é que avalia a democracia no seu país desse ponto de vista. Queria chamar a atenção para duas coisas, para o caso português. Queria chamar a atenção para aquelas bolinhas verdes, que indicam, no fundo, a média amostral da importância dada a cada um daqueles elementos, e, em particular, o facto de que, em Portugal, do ponto de vista dos cidadãos, as três coisas mais importantes para que um regime se possa dizer genuinamente democrático são, em primeiro lugar, que os tribunais tratem as pessoas igualmente, em segundo lugar, que os governos protejam os cidadãos contra situações extremas de pobreza e, em terceiro lugar, que os governos trabalhem para reduzir as diferenças de rendimento. É muito interessante. Claro que os direitos das minorias e as eleições livres aparecem também com destaque, mas é importante que sejam estes três elementos, é interessante que sejam estes três elementos os mais valorizados. E é ainda mais interessante que de todas estas dimensões de significado, de concepção do que é uma democracia, aquelas que são pior avaliadas, são as bolinhas a vermelho, são precisamente as três primeiras. Aquelas que as pessoas consideram mais importantes. Naquilo que os portugueses consideram que é mais importante que uma democracia tenha um bom desempenho, é aquilo em que elas acham que Portugal tem um pior desempenho. Portanto, esta crise de insatisfação não pode ser, não é, a meu ver, puramente explicada por tendências económicas, tem raízes mais profundas, tem raízes sobre a maneira como o regime, do ponto de vista dos cidadãos, e certamente imagino muitos de vós, têm desempenhado. Queria falar um pouco também sobre a Europa. Durante muito tempo, uma das coisas mais interessantes sobre o caso português era que, apesar dos níveis de insatisfação, que sempre foram relativamente altos do ponto de vista comparativo, com o funcionamento do nosso regime democrático a nível doméstico, essa insatisfação parecia projetar-se numa avaliação mais positiva
da integração europeia. Isto, aliás, é um fenómeno comum a vários outros países, em particular na Europa do Sul e na Europa de Leste. Quanto pior, digamos, inclusivamente medido pelo indicador do Banco Mundial, quanto pior o desempenho das instituições, a qualidade da governação, quanto mais falta de bom governo, por assim dizer, havia nesses países, maior o apoio à integração europeia, maior o apoio à transferência de poderes para a União Europeia ou à partilha de soberania com a União Europeia. Portanto, dessa forma, de alguma maneira, a insatisfação doméstica tinha um mecanismo de compensação, que era, no fundo, uma avaliação positiva e uma aposta no processo de integração. Eu queria dizer-vos que isso acabou, pelo menos para já. E este é um dos indicadores possíveis. Isto é a confiança na Comissão Europeia e vem ali, a partir de 2009, a queda brutal que se verifica no caso português, e não acontece apenas em Portugal, acontece também, muito em particular, nos países da periferia. Outros indicadores, estes são de um inquérito internacional também chamado Transatlantic Trends, opinião desfavorável sobre a União Europeia, como vêem, crescente de 2009 para 2013. Se a pertença à União Europeia tem sido má para a economia portuguesa, concordância crescente de 2010 para 2013. Se o euro tem sido uma coisa má, essa opinião já era maioritária em 2010, é hoje partilhada por praticamente 2/3 dos portugueses. E se a União Europeia devia ter mais autoridade sobre política económica e financeira, e aqui o apoio diminui. Quando me perguntam jornalistas internacionais, acontece com alguma frequência, porquê é que Portugal não tem um partido, digamos, populista, de direita, anti-europeu, como acontece em muitos outros países? Eu respondo sempre que nesses países, que são países que curiosamente têm índices de qualidade de governação muito superiores ao português, nesses países a crítica ao sistema misturou-se muito facilmente com a crítica à Europa. Em Portugal isso nunca foi possível. Enfim, havia, apesar de tudo, e há o Partido Comunista com uma posição mais crítica em relação à integração europeia, hoje em dia profundamente crítica, e durante até aos anos 80 como uma posição antissistema, isso também se dissolveu ao longo do tempo. Em Portugal essa combinação de fatores nunca foi possível porque os cidadãos nunca acreditaram nela. Nós estamos num momento em que estamos a ficar cada vez mais maduros para que se casem estas duas ideias. Uma ideia de uma mensagem anti-sistema ou de crítica ao funcionamento do sistema com anti-europeísmo. Portanto, isto é o resumo, não vou perder mais tempo. Envolvimento na política, há outra dimensão de que disse que ia falar. Já falámos um pouco do que é que os cidadãos pensam sobre o sistema e agora vamos olhar um pouco para como é que eles se comportam. Que indicadores é que temos do seu comportamento? Qual o grau de interesse pela política? Qual o grau de participação política convencional? Já vou explicar o que é que quero dizer com isto. E política não convencional. Quando olhamos para este gráfico, vemos duas coisas. A primeira essa é uma pergunta muito simples, até que ponto é que se interessa pela política, muito ou algo interessados. Eu sempre tive grandes dúvidas em relação a esta pergunta. Acho que ela pode ser interpretada de diferentes maneiras em diferentes países. Mas o que vemos aqui é, depois de um declínio inicial, uma relativa estabilidade em Portugal e também na média europeia. Mas o que é interessante é olharmos não tanto para este interesse declarado, mas para comportamentos. Qual é a frequência com que discute política e notícias de atualidade com colegas, amigos, familiares ou vizinhos? E aquilo que nós vemos ali é uma descida bastante abrupta da percentagem daqueles que dizem que o fazem frequentemente e uma subida daqueles que dizem que o fazem nunca. Frequência com que acompanhou notícias sobre a campanha eleitoral. Este inquérito são inquéritos que são feitos no ICS após as eleições. Eu queria chamar a atenção que em 2009 e 2011 nós facultámos aos inquiridos a opção de adicionarem a esta resposta jornais e revistas em papel ou online, televisão, mas também online, rádio, mas também online ou em podcasts. E mesmo facultando esta opção, pensando nós naturalmente que poderia haver aqui uma mutação de comportamentos, o que se vê é um declínio brutal do interesse e da atenção pela política. Os portugueses estão a tuning out
da política partidária. Isto é uma coisa que nos pode parecer um bocadinho estranha, porque cada vez mais ouvimos, temos canais de televisão 24 horas, programas de debate político, blogs e Twitter e Facebook com pessoas a falarem sobre política. Temos um bocadinho a percepção até de que há um crescimento da polarização política, mas aquilo que eu queria chamar a atenção é que isto é a voz de um setor cada vez mais pequeno da sociedade portuguesa. A maior parte da sociedade portuguesa desligou da política partidária. Um dos indicadores possíveis está aqui, é a participação eleitoral. Eu aproveitei para mostrar dois gráficos diferentes, porque há sempre aquela preocupação que nós temos com os cadernos eleitorais, até que medida é que eles não estão a inflacionar de alguma maneira os valores da abstenção. E o que eu faço ali no segundo gráfico é calcular a participação eleitoral em relação à população com 18 ou mais anos, de alguma maneira para mitigar essa preocupação. Como vemos, faz alguma diferença. Uma das diferenças importantes que faz é que ao longo daqueles conjuntos de 5 anos, enquanto que se olhamos para a abstenção oficial, neste caso para a participação oficial, temos a média europeia acima de Portugal, no outro gráfico temos a situação contrária, portanto faz diferença como é que medimos a abstenção, a desatualização dos cadernos faz diferença, mas uma coisa para a qual não faz diferença é que nos últimos 15 anos Portugal aproximou-se e já ultrapassou a média europeia em termos de abstenção, ou seja, está abaixo da média europeia em termos de participação eleitoral. Não nos deve surpreender, como indicador adicional daquele tuning out de que falava, este gráfico. Este gráfico é um indicador de uma das variáveis mais importantes para quem estuda comportamento eleitoral, que é a chamada identificação partidária, até que ponto é que as pessoas espontaneamente se dizem sentirem-se próximas a um determinado partido. Vemos ali um crescimento claro daqueles que não são capazes de responder a essa pergunta. Não conseguem responder a essa pergunta. Não há nenhum partido em relação ao qual elas se sintam próximos. Finalmente, participação não eleitoral. Outras formas de participação política. Está aqui uma delas, também com resultados da semana passada, para 2012, sobre a ideia de trabalhar em atividades partidárias. A pergunta não é exatamente assim, é mais completa. O título está aqui para resumir. Aqui, de facto, estamos a níveis muito baixos e relativamente estáveis, mas outras formas de participação. Assinar petições, participar em manifestações, trabalhar para outras organizações que não partidos, contactar diretamente políticos ou funcionários do Estado. E aqui vemos duas coisas, a meu ver, interessantes. Uma delas é o gap, que continua grande, entre aquilo que se passa na média europeia do ponto de vista da mobilização do envolvimento político dos cidadãos, entre Portugal e a média europeia. Mas temos outra coisa interessante, que é os efeitos da crise. E, em particular, o facto de, em todas estas formas de participação, haver um aumento estatisticamente significativo entre 2010 e 2012 para o caso português. Ora bem, concluindo, que já tomei bastante tempo, estamos no ponto, de facto, no ponto mais baixo da relação subjetiva dos cidadãos com o sistema político. Temos muitas indicações de que há um tuning out dos portugueses em relação à política convencional, à política partidária. E temos indicações também de que há um declínio da participação eleitoral, há sintomas recentes do recrudescimento de outras formas de participação política. Queria terminar, ou tentar terminar, com a nota positiva. E vou fazê-la em 3 pontos. Em primeiro lugar, a questão da Europa. É evidente que, para quem é europeísta, ver, como eu sou em particular, ver a confiança em todas as instituições europeias, eu não mostrei apenas a Comissão, mas haveria outras, de crescer ao ponto a que se situa hoje, é, sem dúvida, perturbante. Mas queria chamar a atenção de um aspecto importante. A instituição europeia que, antes desta crise, recebia maior confiança dos portugueses era o Comitê das Regiões. Isto deve chamar-nos a atenção para um problema nestes indicadores de confiança. É que esta confiança, muitas vezes, é baseada, tem bases cognitivas muito baixas. As pessoas dizem que confiam porque está distante, porque não nos pode fazer mal e porque está na Europa, e certamente na Europa eles governam isto melhor do que nós aqui. Se posso caricaturar este sentimento. O facto da confiança estar a decrescer pode querer também dizer, e eu quero dar aqui a nota otimista, que estamos a assistir pela primeira vez à transformação da Europa num tema político doméstico.
E é importante que a Europa seja um tema político doméstico. É importante que haja luta política em torno da Europa, a meu ver. É importante que a nossa relação com a Europa continue a ser uma relação com um mundo distante de burocratas, certamente muito eficientes, que estão a fazer o melhor pela Europa, mas que seja mais realista, em relação à qual haja genuíno conflito, um conflito natural, inevitável, e em relação à qual haja debate político. E isso, a meu ver, por muito que possa parecer a um europeísta, repito, perturbante ver este declínio destes indicadores, é o único caminho que temos para que nos sintamos parte da Europa, em vez de a continuarmos a ver como algo de distante e do qual vêm fundos e do qual vêm regras que supostamente são boas ou más para Portugal. O ponto não é esse. Algo que não seja distante e que seja assim de qual nos possamos sentir parte. E se nos sentirmos parte, certamente que teremos coisas boas e más para dizer sobre a Europa. Um segundo indicador um segundo ponto de otimismo que resulta destes indicadores. Este tuning out da política partidária, que já demonstrei, tem, como vemos, ao mesmo tempo, é acompanhado por indicadores de aumento de outras formas de participação. É evidente que nos podemos perguntar se estas formas de participação, até que ponto é que elas são consequentes. Escrever uma petição ou participar de uma manifestação parece algo de muito episódico, uma coisa muito individualista, sem continuidade, sem possibilidade de articular com tempo e com continuidade uma mensagem política concreta. E eu acho que aqui, apesar de tudo, e já que estamos num congresso de comunicações, há uma mensagem que eu queria transmitir a quem tem responsabilidades neste mundo das comunicações. Mesmo havendo este tuning out em relação à política partidária, isto não quer dizer que uma parte importante dos cidadãos não esteja ansiosa por outro tipo de informação. Eu queria dar alguns exemplos. Se nós formos ao site de entidade das contas partidárias, por exemplo, vamos encontrar PDFs, uns atrás dos outros, com milhares de páginas com dados sobre as contas dos partidos. Se formos ao site do Parlamento, vamos encontrar uma quantidade enorme de informação, mas ainda relativamente pouco organizada, pouco acessível para as pessoas, sobre o que é que os deputados fazem, sobre que iniciativas propõem, sobre qual é o seu trabalho no dia-a-dia. Penso que é um desafio importante para quem é responsável pela comunicação política, pensar que há um público potencial para formas sofisticadas de tratamento desta informação. Ou, por outras palavras, que há um público que, sobre a política, quer ver mais do que debates entre comentadores, e eu aqui também já estive nesses debates e também faço parte desse mundo, se bem que de uma forma lateral, debates entre comentadores, debates entre figuras políticas, horas e horas e horas de confronto ideológico e político, e que há muita informação que é gerada sobre a política portuguesa, sobre as nossas instituições, sobre o nosso Estado, que está ainda carecendo de tratamento e que tem potencialmente um público certamente interessado, potencialmente interessado e potencialmente consumidor dessa informação. Era um desafio que deixava. E o último ponto é que, para chegarmos a um ponto tão negativo da relação das pessoas com o sistema, há, como já disse, duas explicações. Uma é a crise económica, a outra é a degradação da qualidade da governação, de que já mostrei também indicadores, mas há uma terceira explicação que ainda não dei, e é essa, no fundo, que me deixa mais otimista de todos. É que esses sentimentos tão negativos provavelmente também resultam de uma cidadania cada vez mais exigente, cada vez menos disponível para se deixar enquadrar e participar em formas de participação política dirigida pelos partidos, cada vez menos tolerante com uma partidocracia relativamente fechada e que não se reforma a si própria, cada vez mais exigente e, portanto, naturalmente, cada vez mais severa nos juízos que faz. É essa cidadania exigente que eu acho que, apesar de tudo, tem potencial para mudar alguns destes indicadores que aqui temos e algumas das suas causas políticas e institucionais. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Passamos de imediato a palavra a Marcelo Rebelo de Sousa para a perspectiva política.
Ora, muito bom dia. Queria agradecer o convite e personificando no Roberto Carneiro, mas também no Rogério Carapuça, esse convite, saudar o Congresso, cumprimentar a PDC, dizer que subscrevo tudo o que disseram os oradores anteriores, que já pouparam muito do trabalho que teria, e deixar duas ideias básicas que são as seguintes. O professor João César das Neves falou-nos das tendências, ou de algumas das tendências económicas, mas no fundo também sociopolíticas ou político-institucionais. E o professor Pedro Magalhães falou-nos da visão, da percepção crítica em relação ao sistema político. As duas ideias básicas que eu queria aqui deixar são as seguintes. A transformação está a ser rapidíssima em termos económicos, financeiros e sociais, é muito mais lenta em termos políticos. Os fatores de adaptação com maior lentidão são a política e o direito. Portanto, há um decalagem sistemático, eu darei vários exemplos, entre o que está a mudar na ciência, na tecnologia, e, portanto, na economia, e, portanto, nas finanças, e, portanto, na sociedade, e a capacidade da realidade política, político-institucional e político-jurídica para acompanhar essa mudança. Segundo, por isso é muito difícil falar em grandes tendências. Eu serei comezinho, falarei de pequenas tendências ou pequenos problemas a nível internacional e nacional que se colocam num prazo curto. Porque seria uma pura construção fantasmagórica estar a falar em grandes tendências ou grandes evoluções políticas a prazo longo. Comecemos pelo panorama internacional. No panorama internacional, o professor César das Neves disse muito bem, houve um grande marco que fechou o século XX. O século XX é o fim do século XIX. Todas as grandes ideias do século XIX dominaram o século XX praticamente até metade desse século, ou para além de metade desse século. Até realmente à queda do Muro de Berlim, até à implosão do Império Soviético. E aí começa um tempo novo, largamente dependente de transformações tecnológicas e científicas, mas estamos politicamente ainda muito atrasados, se quiserem assim. Imediatamente a seguir à implosão do Império Soviético, disse que o mundo fica unipolar. Fica unipolar com uma única superpotência, os Estados Unidos da América. Depois disse, não, a tendência vai ser com as potências emergentes para ficar multipolar. Ora, o que nós temos é um mundo unipolar condicionado, com um processo lentíssimo de evolução. Ainda com a supremacia dos Estados Unidos da América, com uma afirmação, estou a falar geopolítica, muito lenta da China, quase irrelevante da Índia, muito pouco significativa de outras potências emergentes, que são importantes a nível regional, mas ainda não a nível global. E, portanto, o que nós temos é, se quiser, uma fase de charneira em que há um mundo unipolar condicionado, em que os Estados Unidos da América têm de fazer uma gestão cada vez mais limitada e com um parceiro europeu momentaneamente muito fraco. Ao mesmo tempo, ressurge a Rússia. Dir-se, a Rússia está morta. Com a implosão do Império Soviético, temos de olhar para a China, porque a China é que é economicamente significativa, a Rússia não é. Mas a Rússia é geopoliticamente significativa. E quando na última campanha eleitoral americana, o candidato republicano, por sinal desastroso, chamava a atenção para isso, ninguém o levava a sério. E os grandes problemas vividos na Síria, no Líbano, na Palestina, no Irão, ou se quiserem, na Grécia e na Turquia, não têm só a ver, nomeadamente a Turquia, com o problema do fundamentalismo islâmico, tem a ver com a luta da Rússia para manter um espaço vital. Razão pela qual o acordo entre a União Europeia e a Ucrânia é muitíssimo importante. Razão pela qual, cada vez que há um avanço, chamemos assim, ocidental, no Próximo Oriente, há imediatamente uma instabilização nas zonas de fronteira da Europa do Leste, que muitos atribuem a movimentações russas. Inclusive na Grécia. Bom, crise no parceiro europeu. Os Estados Unidos da América estão a gerir isto, condicionados e com um parceiro europeu altamente inoperacional em termos políticos. Sabemos as razões, não vou falar da componente económica e financeira nos últimos anos da União Europeia, mas a indefinição e a insuficiência institucional.
a indefinição do Reino Unido quanto a um processo de evolução futura da União Europeia. Os problemas que suscitam na afirmação externa da União Europeia, grande bloco comercial, grande potência económica, pequeníssimo protagonista em termos geopolíticos, ou pequeno em relação àquilo que poderia ser, o que os Estados Unidos, aliás, contariam que fosse, agora, noutros tempos, até ajudaram para que não fosse, ou gostariam que não fosse. E, sobretudo, um projeto que está sem alma, sem projeto. A União Europeia conheceu fases em que tinha um projeto. Na sua fundação, na criação do Sistema Monetário Europeu, na criação do euro, teve vários momentos em que havia uma ideia da Europa. Agora, não há nenhuma ideia da Europa, a não ser a gestão da realidade que existe num equilíbrio particularmente precário. Depois, se olharmos para outros continentes, temos a emergência de outros continentes. E nos outros continentes, se no caso da Ásia isso tem a ver muito com potências asiáticas emergentes, no caso da América Central e do Sul, há novas realidades interessantes emergentes, um México ou uma Colômbia, mas há problemas complicadíssimos do ponto de vista político. Como compatibilizar os populismos económicos e sociais com esquemas democráticos. É uma das tensões complexas, nomeadamente na América do Sul. As organizações internacionais estão totalmente desajustadas em relação à evolução da realidade económica, social, científica e tecnológica. E não há sequer perspectiva para uma mudança próxima. Isso começou nas organizações públicas, está a chegar às ONG, às organizações ditas da sociedade civil. Estão a ficar desatualizadas. O fenómeno religioso ganhou uma importância crescente, não como muitos esperariam necessariamente, de um choque incontrolável apenas, mas como um fenómeno cultural importante a nível político e geopolítico mundial. E depois temos aquele grande problema que é, num mundo que é democrático, que é uma pequena parte do mundo, que é como adaptar a democracia a nível internacional aos novos desafios tecnológicos, científicos, económicos, financeiros e sociais. Todas as democracias estão a ter problema de adaptação. Disfarçam umas, lateralizam outras, têm maior maleabilidade de outras, apesar de tudo o modelo anglo-saxónico tem, mas é muito específico. Na sua versão pura ou na sua versão ajustada, é para um certo submundo. Na Europa continental isso é patente. Um dos problemas da Europa continental. E, portanto, a exportação do modelo europeu continental, como foi feito para antigas colónias, noutros continentes, o grande problema é a inadequação. Já não é dos modelos puros, é dos modelos mistos. A dificuldade de adaptação. A dificuldade de se converter em democracia eletrónica, porque a maioria esmagadora não sabe o que isso é, nem utiliza essa realidade, apesar de tudo ainda. A dificuldade da democracia representativa, que é superestrutural. O aparecimento de fenómenos inorgânicos de enquadramento muito difícil. Aqui foram referidos. Como enquadrá-los? Sobretudo quando há correntes populistas económicas e sociais. A dificuldade de adaptação dos partidos. Já estamos longe dos velhos partidos de quadros, já estamos longe dos partidos de eleitores, já estamos, falarei disso após Portugal, nos partidos de cartel. Já ultrapassámos os partidos de cartel e mesmo assim, o que é facto é que as novas realidades partidárias, que elas próprias evoluem muito lentamente, não acompanham. Isto acontece na Europa continental, é impressionante, país a país. Não há um país que não sinta isto. Digamos, os nórdicos menos, com outra capacidade, são um submundo próximo do anglo-saxónico. O anglo-saxónico menos, mesmo assim a Irlanda é o que é. A Europa continental, já na Europa de leste, a sentir esse fenómeno, só com a juventude daquelas democracias que recria partidos, recupera partidos ex-comunistas, reintegra-os no sistema, altera para partidos populistas, mas uma incapacidade de resposta dos partidos políticos, que é altamente preocupante. Bom, vamos para Portugal. Bom, no caso português, aí há grandes tendências que vêm do passado. E depois há algumas tendências mais recentes, que são as tais que permitem algum otimismo. Eu tenho de acabar também como o professor Pedro Magalhães, com uma tónica otimista, como seria de esperar. O grande problema português é que nós temos 8 séculos com uma cultura cívica que tem sido
praticamente sempre a mesma. E mudar 8 séculos de cultura cívica, se não quiserem dizer 8 séculos, digam 6 séculos, desde que há a monarquia absoluta, que foi a primeira da Europa. Isto é, o Estado fez a nação. Não foi a nação que fez o Estado. E o Estado impôs à nação. E o Estado apropriou-se da nação. E o Estado era a monarquia absoluta, depois o despotismo esclarecido, depois o pseudo-liberalismo que nunca existiu efetivamente, depois o Estado autoritário, depois o Estado revolucionário, foi sempre o Estado. E a sociedade civil não existiu. Nem nas academias, nem nas universidades, nem nos patronatos, nem nos sindicatos, não existiu. Isto tem muitos séculos de centralização, de concentração, de supremacia do Estado. Esta tendência fez com que, no fundo, os partidos fossem criados a partir do Estado. Os partidos foram o que foram, largamente, porque eram os partidos que tinham feito a Revolução, ou se criaram a seguir à Revolução, ou se ajustaram depois da Revolução, e se formaram, com algumas exceções, a partir do poder político. Do revolucionário, do menos revolucionário, assim foi. E os parceiros sociais a mesma coisa. O caso da CGTP é típico, com a lei da unicidade sindical. Já existia, obviamente, intersindical. Mas passou a existir com uma força, e depois foram o PS e o PST que criaram a Carta Aberta, e a Carta Aberta criou o GT, e, portanto, a realidade é uma realidade sempre criada de cima para baixo. Não da sociedade civil, que era fraca, mas do poder político, dos poderes públicos para a sociedade civil. Isto depois tem consequências. A dificuldade de conversão do sistema partidário. Escreve-se há dezenas de anos sobre isso e imagina-se fórmulas, e os partidos são cada vez mais iguais ao que eram, rigorosamente iguais ao que eram, com pequenas modificações, mas os grandes partidos são partidos de cartel, que eram os 2 maiores, agora também já mais um, 3. São partidos que precisam do poder nacional ou local para perpetuarem a sua influência, apesar da penetração que tenham na sociedade civil. A sua reforma é muitíssimo difícil, os parceiros económicos sociais o mesmo. Estamos aqui num sítio que atesta, se olharmos para umas décadas, o que foi a difícil reconversão do patronato e das confederações patronais durante 30 anos, para chegarem à conclusão que teria de haver uma confluência, uma convergência que nunca mais existia. E toda a gente concordava, mas não podia ser e não ia ser, havia uma grande inércia. Bom, esta inércia é acompanhada de um fator que foi aqui referido e que é muito impressionante, que é o acento tónico na igualdade em relação à liberdade. Porque a nossa história, curiosamente, recente, é uma história de Estado Social Corporativo para igualitário. Portanto, eu defendo que não é por similitude com a Europa e com o Estado Social Europeu que temos as ideias que temos em Portugal. É porque há realmente uma inércia do passado nesse sentido. O que nós não tivemos foi liberalismo. Nós descobrimos o liberalismo, ao mesmo tempo descobrimos a democracia. Porque o liberalismo do século XIX foi de minorias urbanas, bem pensantes, restritas. E porque não tivemos liberalismo? Nós o que temos é o apelo de todas as proclamações e todos os programas, foi assim no PREC, é agora no NeoPREC, igualitários ou tendencialmente igualitários. Portanto, não admira nada que nas prioridades portuguesas, o que é a democracia? A democracia é a proteção das minorias, é o combate à pobreza, são os problemas sociais, são os direitos sociais, não são os direitos políticos. Não são as liberdades cívicas, não são sequer as liberdades pessoais. Isto tem uma razão histórica. Ainda por cima, o século que poderia ser o século da liberdade, foi o século XIX, foi o século que nós tivemos só isto, que é a capital do Império fora da capital do Império. Portanto, a metrópole convertida em colónia. 3 invasões francesas, as correspondentes contra invasões britânicas, naquela altura inglesas. Levantamentos populares, uma guerra civil, a importação de um modelo artificial inglês de superestrutura, que durou um ai, porque não tinha condições económicas e financeiras para se aguentar, porque não havia burguesia que aguentasse aquela realidade, porque não tinha havido, nem estava a haver revolução industrial, não havia capacidade para aguentar aquele sistema. E depois a magna crise financeira do final do século, com a crise do que restava do regime. Esta foi a herança do século XIX. Que deixou depois, para percebermos aquilo que estamos, o problema da fatura, do almoço,
chegámos a... Eu lembro, meu pai era subsecretário da Educação, em 1955, ainda só havia escolaridade obrigatória de 3 anos para as mulheres. Só em 57 é que passou para 4 anos para as mulheres. Em meados da década de 60, ainda não tínhamos 6 anos de escolaridade atingida. Portanto, há aqui fenómenos que existem, que vêm do passado e que condicionam. Bom, é verdade que há fenómenos inorgânicos, novos. Vamos ver o que é que esses fenómenos inorgânicos significam. Em qualquer caso, temos depois que o papel mediático é um papel que acentua estes traços. Os grandes meios de comunicação social, nomeadamente os televisivos, acentuam todas estas tendências. Do peso do Estado sobre a sociedade civil, da fraqueza da sociedade civil, do Estado paizinho. Quando digo o Estado, é o município, a freguesia, o Instituto Público, a empresa pública, que vão resolver o problema, e se não resolverem, há aqui um problema complicado. Acentuam a prioridade, a primazia da componente social sobre a componente da liberdade. E, portanto, há aqui um problema de lentidão muito grande do ponto de vista político. Quando nós olhamos para um processo que poderia parecer ser um processo de pedagogia cívica e de institucionalização de um sistema que fosse um sistema já ultrapassando os 4 desafios que tivemos em simultâneo, que mais nenhum outro antigo império europeu ocidental teve, que foi o fim de um ciclo imperial de 5 séculos, a Espanha acabou no século XIX, que foi a chegada à democracia, que foi a integração europeia e a criação de uma nova economia, tudo isto num número restrito de gerações. Esperávamos que, concluído este processo, ou uma parte do processo, a última ainda estava por concluir, que isso significasse a institucionalização de um sistema com outro retrato diferente daquele que o professor Pedro Magalhães ali nos deu, ainda que o retrato europeu continental também não seja famoso nesse particular, ou já tenha sido mais famoso. Isso não aconteceu. O peso que têm as formações radicais na margem do sistema e os movimentos inorgânicos na margem do sistema em Portugal, como não há na generalidade dos países da Europa continental, mostra, portanto, a não institucionalização do sistema político em muitas das suas facetas. Não é um acaso, não é por causa da crise, porque ainda não havia crise e já a composição parlamentar era na viragem do século, ou ali antes da crise de 2008, internacional, já era anomalamente desviada para o peso de partidos contestatários de muito da posição europeia, contestatários do euro, contestatários de pontos fundamentais do sistema vigente. Bom, mas porquê é que eu acabo, apesar de tudo, com otimismo? Acabo por isto, porque a história de Portugal é uma história de crises. Nós vivemos sempre em crises, começou com o filho, com a mãe, e nunca deixou de ser assim. Se virmos bem, das vezes que perdemos a independência, das vezes que não perdemos a independência política, mas perdemos a independência financeira, das vezes em que estivemos à beira de uma coisa e de outra, é muito interessante ler os testamentos do rei Dom João II e do rei Dom Manuel I, porque dizem que o Estado está falido. E nós ficamos banzos, porque foi o melhor período da história de Portugal. E quando eles falam ao sucessor, dizem, cuidado, porque está num estado calamitoso. Bom, estado calamitoso naquela ocasião, e de facto nós conseguimos, a um ritmo acelerado, utilizar e desperdiçar largamente o ouro da mina, o mesmo em relação às especiarias da Índia, o mesmo em relação à prata e ouro do Brasil, um pouco em relação aos fundos comunitários, em qualquer caso com uma capacidade de adaptação espantosa perante as crises. Há uma capacidade que decorre da experiência de 8 séculos, porque nos formámos e somos uma nação muito forte, muito homogénea linguisticamente, culturalmente, mesmo socialmente, mesmo neste tempo de clivagem entre o país velho e o país novo. Ainda temos fatores de homogeneidade familiar e social espantosos que permanecem. E essa experiência tem-nos feito enfrentar crises com uma resiliência que nos surpreende a nós próprios. E essa é uma vantagem. Aquilo que aconteceu com os 4 desafios que enfrentámos em 30 anos, sem guerra civil, absorvendo 800 mil pessoas que regressaram da África, não tendo Pied Noir, não tendo terrorismo interno, praticamente. Tudo isso é um sinal
extraordinário, até a própria reação aos momentos críticos que temos passado. Depois, o facto de não termos a dimensão do império, nem política, nem territorial, dá uma importância fundamental ao fator humano. É a nossa força cá dentro e lá fora. E a percepção da nossa força está a ser ganha. Isso eu concordo. Em termos de cidadania cá dentro. Em termos de papel das comunidades migrantes lá fora. Das velhas e das novas. Em termos de papel da língua portuguesa. De nova percepção da CPLP, que é inevitável no futuro. E esse é um trunfo nosso. É um trunfo. Essa capacidade. Acompanhada, aliás, da excelência da qualificação que nós encontramos em muitos dos que estão cá dentro e muitos dos que estão lá fora. E até a nova imigração pode desempenhar aí um papel fundamental, porque está ligada a uma ideia de internacionalização, não é só o problema de novos destinos de exportação ou novas proveniências de investimento, é verdadeiramente o papel de charneira que em muitos momentos da nossa história nós desempenhámos e desempenhámos bem. E noutros fechámos-nos e não desempenhámos. E podemos voltar a desempenhar. Não há razão nenhuma para não desempenharmos. Por outro lado, apesar das clivagens políticas e sociais, eu acho que está a chegar um ponto em que se os políticos tiverem juízo e se os parceiros económicos e sociais tiverem juízo, percebem a sua fraqueza. Percebem a sua fraqueza. E a fraqueza significa a necessidade de estabilização de pontos pacíficos de regime durante períodos longos de tempo. Porque percebem que já sozinhos não conseguem fazer certas coisas. Que já mesmo num âmbito restrito de entendimentos é muito difícil fazer. Que só obriga a entendimentos com o mundo social, que ele próprio também tem que mudar nos parceiros económicos e sociais institucionalizados. Que eles não podem atuar isoladamente. Eu acho que uma das lições desta crise é a forma como a CGTP luta para enquadrar as manifestações sociais. É uma coisa muito impressionante. E para ver como é que não há uma multiplicação de manifestações inorgânicas que fujam ao controlo e que, com todas as virtualidades que tenham, representem o reconhecimento da falência de uma alegada representatividade. Mas isto vale para os partidos, exatamente. Para além da mera expressão eleitoral. E isso é positivo. É positivo porque é um banho de humildade. O sistema político português e o sistema social português precisam desse banho de humildade. E precisam desse banho de humildade, como eu acho que é preciso na Europa continental. É preciso em França, é preciso em Espanha, é preciso em Itália. É muito preciso em Itália, mais do que não. Custa. Porque é ultrapassar quadros institucionais que, no caso de jovens democracias como Portugal, são muito recentes. Mas que rapidamente ficaram obsoletos. Um dos dramas da nossa democracia é que é muito jovem em certos aspectos e é muito velha noutros aspectos. Está muito velha na linguagem, está muito velha no contacto com a realidade, está muito velha na organização institucional, está muito velha na renovação interna, nos circuitos de comunicação, está velhíssima no acompanhamento das novas tecnologias de comunicação. Velhíssima. É ver como é feita ainda a comunicação dos principais parceiros políticos, económicos e sociais. Isso é positivo. É positivo porque, apesar da tendência multissecular, estes novos desafios vão obrigar nos próximos anos, por muito que isso custe, a mudanças de comportamento. E essas mudanças de comportamento têm, neste Congresso, um conjunto de protagonistas privilegiados. Porque, obviamente, é mais fácil que seja o país jovem do que seja o país mais velho a ter protagonismo. Diz que o país mais jovem não se esqueça do país mais velho. Primeiro porque ele vai ser muito importante do ponto de vista demográfico e social, e um dia político também, mas sobretudo para impedir o deslaçar da sociedade portuguesa. Mas desde que isso aconteça, nas vossas mãos, de uma maneira geral, muito jovens, e ligados a um setor jovem, a um setor de futuro, e por isso este congresso foi muito bem concebido, porque é um congresso transversal. Não é gente da comunicação a falar para gente da comunicação, é gente da comunicação a falar para outros setores. E sobre a comunicação nesses setores, isso é fundamental.
E acabamos aqui no ponto crucial, que é o problema da pedagogia cívica. A comunicação social que temos, com raras exceções, sobretudo a televisão, e porventura uma parte da internet, mas sobretudo a televisão, não está a cumprir uma função social prospectiva. Está a ser um fator de inércia, um fator muito negativo na sociedade portuguesa. Porque tem a mania de projetar audiências do passado em vez de criar novas audiências para o futuro, em vez de criar fenómenos diferentes para o futuro. E está a esgotar-se. E vai esgotar-se rapidamente. Está a esgotar-se. Olhem com atenção para o que se vai passar a nível de comunicação social televisiva nos próximos anos. Estamos a fechar um ciclo histórico. Já deu o que tinha a dar. Por isso é que eu pasmo com algumas projeções para o futuro que são a repetição do passado. É um problema de mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o vosso papel é fundamental. É aproveitar esta, como dizem os tecnocratas, esta janela de oportunidade para ajudar a fazer a mudança de tendência. E por isso acho que este congresso valeu a pena. Muito obrigado. Agradecemos aos nossos oradores a sua relevante contribuição. Vamos dar início de imediato à próxima sessão deste Congresso sobre saúde, um setor convergente. Solicitamos aos oradores da sessão que, por favor, ocupem os vossos lugares.